Oi, belíssima tarde de sol nesta terça-feira, dia 7 de julho de 2020. É isso aí. Pois é, o dia em que foi publicado, porque aconteceu ontem, saiu nos jornais hoje, que o presidente Jair Bolsonaro testou positivo para a Covid-19 no lugar que ele sempre vai, o Hospital das Forças Armadas em Brasília. E dessa vez, ele divulgou, falou que está infectado, e ao contrário do que fizeram seus ídolos conservadores, direitistas, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, e Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido, ele não cedeu 1 milímetro na sua política negacionista, na qual continua tendo apenas 3 sócios no mundo, né? Os ditadores da Nicarágua, da Bielorrússia e do Turcomenistão, lugares ermos e sem democracia, né? Ele continua reafirmando sua crítica forte ao isolamento social e reafirmando não apenas com palavras, naqueles momentos em que ele dissemina o vírus que agora o próprio hospital já reconhece que ele tem, mas também faz os seus discursos de pregação de direita, que eles acham que é conservadora, mas é o contrário da conservação, né? O próprio Bolsonaro já disse que a missão dele nesse governo não é construir nada, não é conservar nada. Ao contrário, é destruir, é um projeto de destruição. Pois é, então ele, nesse projeto de destruição, ao se declarar infectado, continua a sua campanha contra o isolamento social dos prefeitos e dos governadores, dizendo que os prefeitos e os governadores vão ter que pagar por sua decisão de manter as pessoas trancadas em casa e violando o direito de ir e vir, o direito constitucional de ir e vir. É mais uma das leituras estúpidas, absurdas, e somente uma pessoa com um QI tão baixo como o Bolsonaro pode imaginar que isso aí é minimamente lógico. Mas não ser lógico não significa que não tenha muitos seguidores. Ao longo desse comentário hoje eu vou citar aqui vários. Então é aquela pregação ilógica, completamente fora da realidade, porque não há nenhuma previsão de ninguém invadir o lar de ninguém, a questão do uso de máscaras. O Congresso votou uma lei, aprovou uma lei, tornando obrigatório o uso de máscara em espaços públicos. Espaços públicos não são espaços domésticos. Este apartamento aqui, que é meu e onde eu gravo, ele não é um espaço público. Por isso não pode entrar para saber se eu estou de máscara. E eu não uso máscara dentro de casa. Agora, se sair, a máscara vai ser usada, tá certo? Pois bem, aí o Congresso votou isso, transportes públicos, como táxis, carros de aplicativos, ônibus, aeronaves e embarcações fretadas. Aí o Bolsonaro vetou os artigos específicos que libera o uso de máscara e a obrigação das pessoas que administram os espaços entregarem máscaras para as pessoas que entram para a prática de qualquer tipo de reunião, né? Nos templos religiosos e nas lojas, primeiro, na segunda-feira. E depois, ainda ontem ainda, ele acrescentou presídios. Então essa é uma decisão genocida. Os números da Covid são impressionantes no mundo inteiro. O Brasil é o segundo maior local de contaminados e de mortos, só perde para os Estados Unidos, que também reagiu de forma negacionista ao novo coronavírus, né? E não vem com essa história de população, porque tem muito país com muito mais população do que o Brasil e não tem o mesmo número de casos, o mesmo número de mortes do Brasil. A posição do presidente da República, negacionista, contra a ciência, encarando os protocolos. Agora, por exemplo, para liberar o uso de máscara, que já foi proibido
pelo Supremo Tribunal Federal, como ele vive dizendo, para comprometer prefeitos e governadores, né? Ele está desobedecendo um protocolo que não foi cancelado, que está cancelando agora, mas que não foi cancelado quando ele liberou, que é um protocolo do próprio Ministério da Saúde dele, ainda desde o tempo do Mandetta, que ele não, só agora que ele está conseguindo rever, né? É isso aí. Bom, acontece que isso expõe as pessoas, os brasileiros, ao risco de vida, ou, como outros preferem, risco de morte. Por quê? Até agora, ninguém sabia se Bolsonaro tinha sido infectado. Agora que se sabe, e ele, para ter sido infectado, teve que ter sido infectado há 15 dias, já se sabe que ele propagou uma doença, um patógeno que ele tem dentro dele, e isso aí é crime, viola a Constituição, porque o principal direito do cidadão não é o direito à liberdade de expressão, não é o direito de ir e vir, nenhum destes está comprometido com o uso de máscara, mas sim o direito à vida, previsto em 2 artigos da Constituição, um que garante o direito à vida e o outro artigo que pune quem o ameaça, as autoridades que o ameaçam, que é o caso dele. Além do mais, mantendo a sua posição negacionista e a sua vocação que eu vivo dizendo aqui, é o homem da cobra, nas feiras livres do Nordeste e nos espaços públicos do Brasil inteiro, aquele que leva um óleo de cobra que cura tudo. O Bolsonaro vendeu a pílula do câncer quando era deputado e agora insiste em vender a cloroquina, cujos insumos ele comprou na Índia e pagou uma fortuna com dinheiro meu e seu. Agora está dizendo que está tomando cloroquina. Se ele estiver mesmo infectado, há dúvidas, e eu participo dessas dúvidas, né? Se isso não for uma simples propaganda de cloroquina, o que tem sentido, porque os paióis do Exército, em vez de terem munição, têm insumos de cloroquina que ele comprou aos milhões na Índia, né? É também criminoso porque é assim, olha, eu vou dar 2 informações a você. Primeiro, 40% da redução de contágios por causa do uso de máscara em Jena, uma cidade de 100 mil habitantes a 220 quilômetros de Berlim, e outros estudos científicos provam a ineficácia da diazoxicloroquina, da qual ele faz propaganda. Quer dizer, ele comete duplo crime, expõe os brasileiros ao contágio e vende um remédio que não tem nenhuma garantia que funcione. O que é pior, sempre que foi testado, é testado para provar que é inócuo, que é um placebo, que não cura e que não combate, além de ter efeitos paralelos terríveis, sobre os quais eu estou falando desde que o Trump falou. O meu amigo Edilson Martins, que é um youtuber de primeira, tem um belo canal, procure lá para você segui-lo, que ele é muito bom, que teve 40 surtos de malária e que toma cloroquina, e falou dos efeitos terríveis da cloroquina, né? Mulher grávida não pode tomar porque aborta, cardíaco não pode tomar porque mata, e por aí afora. O fígado da pessoa se transforma numa pasta, me contou o Edilson e eu contei aqui para vocês. Pois bem, mas o Bolsonaro não está sozinho, é claro, o Bolsonaro é o líder de um verdadeiro contingente. E o mesmo Fantástico de domingo, que eu falei aqui ontem, que entregou as relações do clã Bolsonaro com o escritório do crime e com a milícia de Rio das Pedras, chefiada pelo ex-tenente, ex-capitão do BOPE, quando ele morreu na Bahia, quando ele foi fuzilado, na minha opinião, por queima de arquivo, ele já era um bandido condenado. Quando ele foi condecorado por Flávio Bolsonaro, e quando o Jair Bolsonaro discursou na Câmara para defendê-lo, ele já era um bandido, condenado por homicídio, bandido, miliciano, não tinha nada de herói, como eles dizem, não. Eles jogam, como sempre, na fraca memória do povo e na distância do fato. Bom, então vamos falar desses cidadãos que são os representantes do Bolsonaro, que está lá no Planalto, aqui na planície. Minha primeira personagem também foi exposta no Fantástico. É um deputado federal de São Paulo, que teve 100 mil votos, Guilherme Mussa Ferreira, do PP de Paulo Maluf.
corrupto reconhecido desde a época da ditadura militar, quando costumava comprar mulher de general com diamantes, né? Bom, ex-marido de Rebeca Bravanel, filha do Silvio Santos. Quer dizer, esse por pouco foi ministro, porque a mulher se separou dele e aí o Bolsonaro perdeu o contato com ele, porque o contato era a família Silvio Santos, né? Pois é, esse sujeito, olha, eu me reconciliei com todo o meu prédio. Tem obra, faz barulho, eu não reclamo mais. Depois que eu vi as notícias de que esse indivíduo promove festas barulhentas, com DJ, com bebida alcoólica e sem máscara, que seja o que Deus quiser, ou seja, um verdadeiro contágio festivo de Covid. Os vizinhos reclamam, a polícia vem, ele mostra a carteira de deputado, a polícia vai embora. Isso em todos os prédios onde ele morou, e nesse atual, os vizinhos já reclamam pelo menos de 2 grandes festas durante a pandemia, um em maio e um em junho. Ele é filho de Carlos Eduardo Ferreira, diretor da Fiesp e dono de empresas envolvidas em processos de improbidade administrativa, protagonizados pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. O ministro Ricardo Salles, naquela reunião de 22 de abril, que nós, graças ao ministro Celso de Mello do Supremo, tomamos conhecimento do que houve lá, disse, olha, vamos aproveitar a pandemia para passar a boiada, vamos acabar com esse negócio de meio ambiente no Brasil, vamos passar a boiada, passar por cima das legislações. Isso resultou numa tragédia para o Brasil, porque os grandes centros de análise, de recomendação de investimentos, estão negando apoio a investir no Brasil por 2 motivos. O contágio da Covid-19 e a política ambiental, que destrói a Amazônia como nunca, né? Inclusive, capitães da indústria estiveram com o Bolsonaro, almoçaram e reclamaram disso, mas ele não abriu a boca. A ministra Tereza Cristina, que é eficiente, e o agronegócio está sustentando o Brasil nessa crise e pode tirar o Brasil da crise, não tem outro que possa, tem alertado para isso, mas o Bolsonaro faz que não houve, né? O certo é que agora o Ministério Público, com base no que ele disse naquela reunião, está pedindo que ele seja afastado do governo. E não está pedindo ao Bolsonaro, não, está pedindo à Justiça. Vamos ver no que é que vai dar isso, né? A outra do Fantástico é a seguinte: no fim de semana, Flávio Graça, superintendente de Inovação, Pesquisa e Educação e Vigilância Sanitária, pós-doutor em Medicina Veterinária, durante um processo de fiscalização e controle de zoonose da prefeitura, foi ofendido por um casal durante uma fiscalização. Ele chamou a pessoa que o abordou de cidadão, que é um termo que se usa e foi adotado na Revolução Francesa para separar, para distinguir de súdito, citoyen, cidadão. Aí a mulher disse, cidadão não, ele é engenheiro civil diplomado. E daí, minha senhora? Engenheiro civil diplomado não é cidadão? Que tipo de preconceito social mais estúpido é esse? Eu acho que o Flávio Graça, como veterinário, entendeu a argumentação, ele que está acostumado a lidar com animais irracionais, desse casal irracional. E não tomou a posição que tinha que ser certa, era chamar a polícia e prender os dois, por desacato à autoridade, né? Mas a Taesa, que é a empresa privada de energia na qual a mulher trabalhava, porque a Taesa demitiu porque ela não obedecia às normas elementares de convívio exigidas da empresa, né? Antes de terminar, eu quero também contar para vocês que a Folha de São Paulo publicou e a Thaís Oyama repercutiu. A Thaís Oyama é a autora daquele livro magnífico chamado Tormenta, sobre os anos Bolsonaro. Ela fez uma pesquisa em que ela diz o seguinte: o presidente não participou dos escândalos de corrupção, mas pesam suspeitas de desvio de verbas parlamentares. Em 1988, quando entrou para a política, Jair Bolsonaro era um homem sem posse. Tinha um Fiat Panorama, uma moto e 2 lotes baratos no interior do Rio. Quando se candidatou à presidência, em 2018, já era um homem rico,
declarou 2.300.000 reais em patrimônio, incluindo 4 casas. Além da aposentadoria dele de capitão, o que ele teve foi proventos de político. Então não deu para ganhar na loteria, não deu para ganhar um grande negócio e tal. Os filhos são mais ricos do que ele. Todos estão na política, todos só têm atividade política e tem ali uma lavagemzinha de dinheiro em loja de chocolate, segundo o Ministério Público do Rio, né? Mas progrediram muito. Junto com o pai, Flávio, Carlos e Eduardo, tem hoje 13 imóveis em áreas nobres do Rio, como Copacabana, Barra da Tijuca e Urca, que valem cerca de 15 milhões de reais, sem falar em carros e aplicações financeiras que totalizam 1.700.000 reais. Tudo isso está declarado na Justiça Eleitoral. E o Ricardo Noblat, que aproveitou também um pouco ali o comentário da Thaís Oyama, escreveu no blog dele que é provável supor que o ex-deputado não engordou seu patrimônio à custa de propinas de empreiteiras, nem suborno disfarçado de doação eleitoral. Mas isso não é mais um atestado de honestidade para o ex-capitão. Pois bem, eu vou ficando por aqui, direto ao assunto, em té. E só a verdade nos salvará.